noite, iniciando mais um Poder e Política ao vivo. Eu sou Hélio Eduardo Lucas. Hoje nós vamos falar de sistema carcerário. O Brasil ocupa hoje o 4º lugar no planeta que tem a maior população carcerária. Primeiro, Estados Unidos, China, Rússia e o Brasil. Nós estamos caminhando para atingirmos 1 milhão de pessoas detentas nas nossas cadeias. E o nosso ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, competente, professor de Direito Penal, muito culto, já disse: as cadeias brasileiras são verdadeiras masmorras medievais. O ministro é que falou, da Justiça. Eu trouxe para conversar conosco hoje um jovem promotor de justiça, Dr. Tiago Mendonça, que é responsável pela Promotoria de Justiça da VEP, a Vara de Execuções Penais, a quem eu dou as boas-vindas. Boa noite, doutor. Boa noite, Hélio. É um prazer estar aqui mais uma vez contigo. Quero agradecer a esse convite e a gente bater um papo aí sobre o nosso sistema carcerário, sobretudo aqui em Foz do Iguaçu. Muito bem. Agradeço por o senhor ter vindo. Doutor, vamos começar. Eu fiz essa abertura citando números que o senhor conhece também. Sim. Somos a 4ª maior população carcerária do planeta e parece que a tendência não é diminuir nem estacionar, ela está sempre crescendo. Sim. Porque esses dias eu trouxe aqui um delegado de polícia, doutor Alexandre Macurim, e ele disse: Lucas, nós prendemos mesmo, prendemos e prendemos bastante. E no Brasil todo prende-se muito. Aqui em Foz do Iguaçu, a quantas anda a questão penitenciária, o sistema penitenciário em Foz, doutor? Tá bom? Tá? Como é que tá? Então, Lucas, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos hoje uma população carcerária em torno de 2.100 presos em 4 unidades penitenciárias. Assim como acontece a realidade do Brasil todo, Foz do Iguaçu não é diferente. Nós sofremos os mesmos problemas, temos as mesmas angústias do sistema penitenciário nacional. Aqui em Foz nós temos 2 penitenciárias estaduais, uma com quase 1.000 presos, que é a PF2, uma outra que é considerada uma unidade de segurança máxima, que é a PF1, com cerca de 500 presos. Ali ficam presos federais, presos com penas altas. Então, ali é uma unidade de quase segurança máxima. Temos uma cadeia pública com cerca de 400 presos e um presídio feminino com quase 300 mulheres. E, infelizmente, a nossa realidade não é diferente da realidade do Brasil. A gente não vive uma superlotação, assim como ocorre em outras unidades penitenciárias, porque aqui a gente trabalha a várias execuções penais e os juízes penais têm uma preocupação muito grande com o sistema penitenciário. Então, assim, a gente procura dar vazão ao sistema e permitir que o sistema trabalhe, tá? E nós fazemos isso procuramos fazer com muita agilidade, a fim de que as vagas sejam criadas. Antigamente, por exemplo, um preso, às vezes ele ficava ali esquecido, entre aspas, no sistema penitenciário por meses. Hoje não, o sistema é todo informatizado, nós temos o processo eletrônico da execução penal. Isso permite que a gente analise com uma agilidade extrema os processos de execução penal de todos os presos. Então ninguém fica preso mais que 1, 2, 3 dias além do devido. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Quando a polícia prende o elemento, normalmente em flagrante, é preso, leva à delegacia, é ouvido, o escrivão ouve. A partir daquele instante, quanto tempo a autoridade policial tem para comunicar a vocês que aquele cidadão foi preso? 24 horas. E isso é feito? É feito. Eles comunicam mesmo? Comunicam, é comunicado. Até porque, se não for comunicado, pode ser arguido pela defesa do cidadão, pela defensoria pública, que a prisão foi uma legal. nulidade, exatamente, por abuso na prisão, ilegalidade. Sim, doutor, eu estou perguntando porque lá, nas priscas eras, como se fala, era comum a autoridade policial prender um cidadão, joga Não lá e fica alguns meses lá. Isso acabou. Não. O senhor diria que isso não existe nem em Foz, nem no Brasil? Não existe. Lógico que, às vezes, pode ser que ocorra uma situação excepcionalíssima, mas assim, os meios de controle hoje são muito grandes. Sim. Inclusive, até é importante você ter feito essa pergunta, porque é um projeto hoje do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, e que em breve vai virar uma lei, que é chamada audiência de custódia.
O que significa essa audiência de custódia? Ela está sendo implantada aqui no Paraná, alguns estados como São Paulo e Minas, já existem projetos pilotos, ainda não há uma legislação específica para tratar da audiência de custódia, mas existem projetos encampados pelo Conselho Nacional de Justiça. Significa o seguinte, o sujeito é preso e imediatamente ele tem que ser apresentado a um juiz e a um promotor de justiça e um defensor público, ou um advogado constituído, dependendo se o preso tem um advogado. Para evitar, às vezes, uma situação como a que você relatou, ou para evitar, às vezes, que haja uma conversão dessa prisão em flagrante numa preventiva desnecessária. Hoje a legislação prevê várias hipóteses de medidas cautelares que são diversas da prisão, são alternativas à prisão. Então, tudo isso para tentar se evitar o objetivo hoje, tanto do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, é evitar um estrangulamento ainda maior do sistema carcerário. Como você mesmo disse, hoje nós somos a quarta maior população carcerária do mundo. E se nós continuarmos nessa progressão, em questão de poucos anos, a gente vai chegar talvez à segunda ou à terceira maior população carcerária do mundo. A pergunta que não pode faltar. O senhor acha que o sistema penitenciário brasileiro reeduca o preso? Ou ele sai de lá mais perigoso do que quando entrou? Olha, Vamos falar de Foz. Duas PF, o Cadeião e o de mulheres. 4. O senhor, eu tenho que perguntar, o senhor é que mexe com isso 24 horas. O seu trabalho é esse, despachar, ouvir parente de preso, aquela coisa toda. Quando o cidadão entra lá dentro, passa lá, digamos, vamos considerar 5 anos, ele vai sair melhor ou pior do que entrou? Na verdade, o nosso trabalho diuturno é de que ele saia de lá melhor do que entrou, por óbvio. Hoje, aqui em Foz do Iguaçu, existe, todo mundo sabe, isso é uma realidade, uma facção criminosa que comanda os presos nas unidades penitenciárias. Então, assim, qualquer pessoa que entra hoje numa penitenciária e Foz não é diferente, está sujeito ao julgo dessa facção criminosa. Estamos falando do PCC? Exatamente. Então, assim, existe hoje nas penitenciárias estudo, o preso não é para todos, mas existe estudo, existe alguns canteiros de trabalho, embora não seja, todos os presos não sejam contemplados, mas existe hoje ainda precário atendimento odontológico, atendimento médico. Então, assim, não... na verdade, Foz, apesar de todos os problemas, não é considerado como essa masmorra ao qual o ministro se referiu. A realidade penitenciária hoje de Foz é diferente. Nós trabalhamos e o Estado do Paraná vem trabalhando no sentido de dar uma atenção a esses presos. Por óbvio, em razão, sobretudo, dessa influência criminosa do PCC, o sujeito, a tendência hoje, infelizmente, é do preso sair, sobretudo se ele aceita essa doutrina do PCC, sair pior do que ele entra. Essa é a tendência. Muito bem colocado. O senhor falou bem. Existem presídios e presídios. Temos casos, por exemplo, de Pedrinhas lá no Maranhão, Exato. que é uma coisa de louco aquilo. Exato. Eu conheço as penitenciárias de Foz, as duas estaduais, elas são realmente presídios aparentemente corretos. Sim. O cidadão fica lá segregado. Sim. Doutor, outra questão. Nós tivemos aqui, há 3 ou 4 dias atrás, foi preso um membro do primeiro escalão da prefeitura. Sim. O senhor acompanhou pelo GAECO. Sim. O juiz mandou prender, foi lá e prendeu. Ele mais 3. Eu achei esse fato curioso, quero a sua opinião sobre isso. Ele foi mandado, cumpriu o rito legal. Foi levado ao Cadeião e ali ele vai permanecer um bom tempo, porque as penitenciárias seriam para pessoas já julgadas e condenadas, né? Ele está lá no Cadeião e, de repente, de ontem para hoje, surgiu a foto desse cidadão com a cabecinha raspada, né? Nas redes sociais, num site de... Eu olhei aquilo e achei curioso, porque alguém lá dentro da cadeia vazou aquela foto para que uma pessoa aqui fora, provavelmente da mídia, não é? Aproveitasse aqui e publicou a foto do preso, careca. Isso é regular? Não, isso é um fato grave que merece... Eu até te confesso que eu não tinha tido conhecimento desse fato, mas é um fato grave
que vai merecer uma apuração aí por parte do Ministério Público. Nós vamos instaurar um procedimento para apurar isso aí ali na VEP, porque o preso, qualquer pessoa que esteja privado da liberdade, ela já está privada da liberdade, ela não pode ser privada dos seus direitos individuais. E a privacidade é um dos direitos e garantias individuais. Então ninguém tem o direito de expor a imagem de uma pessoa que está presa, quem quer que seja a pessoa que esteja presa. Inclusive de maneira assim isso é grave. Achincalhar. Eu me lembrei agora, se eu me perdoe tocar no assunto, mas é fato. Eu achei que parece que é uma praxe rapar as cabeças, né? Porque evita piolho, essas coisas, mas não vazar e parar num jornal. Não pode. Aí parou num jornal de papel, eu acho que, bom, enfim, deverá ser apurado. Doutor, outra coisa que quero ver com o senhor, o senhor trabalha com uma juíza que é a doutora Zanin, Juliana Zanin. Juliana Zanin. Doutora Juliana. Todo promotor tem o seu juiz e todo juiz tem o seu promotor, e vice-versa. É o nosso sistema. Exatamente. Não é assim? Exatamente. O senhor já está há quanto tempo ali na VEP, doutor? Lucas, eu estou há 3 anos na VEP. A doutora Juliana já está lá há um pouco mais do que isso, eu acredito, uns 4 a 5 anos. É uma juíza extremamente idônea, trabalhadora, extremamente preocupada, né, com o sistema penitenciário de Foz do Iguaçu. Muito dedicada ao trabalho, muito zelosa com o atendimento ao preso. E a gente estamos ali nessa mesma luta diária ali, sabe? E é uma pessoa do nosso convívio que eu respeito bastante. Ela é muito competente, já entrevistei algumas vezes, e o senhor também, em outros veículos onde eu atuo. Doutor, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Estou conversando com o doutor Tiago Mendonça, que é o promotor de justiça da VEP, a Vara de Execuções Penais. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta. Conversa aqui hoje é Sistema Penitenciário Brasileiro. Doutor Tiago, depois que o Brasil se deparou com essa memorável, eu chamo de memorável porque eu sempre estou dizendo aqui e acolá que o Brasil está vivendo um tempo novo. Porque até então, doutor, até então que eu me lembro, e olha que eu já sou passado nos anos, eu nunca tinha visto gente com tanto poder, com tanto dinheiro, com tanto prestígio, preso. Nunca tinha visto. Agora a Lava Jato, com esse juiz formidável, na verdade ele é um juiz igual aos outros. Exato. Não é? Ele não tem nada de excepcional, ele está fazendo cumprir a lei. Exatamente. Não é? Ele está cumprindo a lei na íntegra, o doutor que Sérgio parece simples, na verdade nem sempre é tão simples. Ele está cumprindo a lei. E ele, não que ele seja super inteligente, mais ou menos do que os outros, está cumprindo a lei, e através do Código Penal ele está puxando aquele processo da Lava Jato. E ali nós, volto a repetir, vimos pessoas importantíssimas presas, e algumas já foram soltas, entretanto, no chamado regime domiciliar, né? Ficam presas em casa. E com aquela traquitana chamada tornozeleira eletrônica, na canelinha, né? Aqui em Foz já tem essa tornozeleira, doutor? Tem. Tem. Vamos falar disso. Tem tornozeleira, sim. Na verdade, a questão da tornozeleira, dentro dessa linha da ideia de descarcerização, dessa política hoje do poder público e dos conselhos nacionais, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, está se buscando alternativas ao cárcere. A gente sabe que hoje o cárcere dificilmente ressocializa. Tá? Ele vem perdendo gradativamente a sua função essencial, que é de ressocialização. Então, vem se buscando alternativas. E a tornozeleira eletrônica é uma dessas alternativas. Existem 2 formas. Uma forma de previsão de aplicação da tornozeleira eletrônica é aquela que acontece na Lava Jato, que o sujeito ele faz um acordo de colaboração premiada e dentro das condições ali ele vai para uma prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Tá? E existe uma outra possibilidade que é no curso da execução penal.
Antes essa questão não estava regulamentada. Hoje o Tribunal de Justiça regulamentou por meio de uma instrução normativa o uso da tornozeleira eletrônica no estado do Paraná. Então é possível hoje, já está regulamentado, vai entrar em vigor agora nesse mês de setembro, é um assunto fresco que você tocou, essa instrução normativa. Então hoje é possível o sujeito que cumpre pena no regime semiaberto, e aqui em Foz não existe unidade semiaberta, no estado do Paraná todo, praticamente quase inexistem vagas em regime semiaberto. Hoje é possível o juiz harmonizar esse regime semiaberto, que em tese a pessoa deveria ficar recolhida na cadeia. Dormir à noite. Exato, recolhido durante a noite, trabalhar durante o dia. Esse é o semiaberto, que não tem aqui. Não há unidades. E é possível, diante de muita discussão, muita divergência, eu mesmo já tive embates com... Na verdade, eu respeito muito a doutora Juliana, mas nesse assunto a gente diverge. Sim. Porque aqui em Foz do Iguaçu, ela vinha concedendo um benefício de prisão domiciliar para os presos do semiaberto. Dormiam num cadeião? Antes dormia. De um ano para cá, um ano e pouco para cá... Passou a dormir em casa? Dormia em casa. Então não é mais semiaberto. Não existe, foi suprimido o regime Mas isso semiaberto. aí continua, a doutora Zanin, ela continua procedendo dessa maneira? Continua. E o que acontece? Eu venho recorrendo dessas decisões. Sim. E o TJ já se pronunciou? Eu já impetrei mais de 1000 agravos, 1000 recursos. Nenhum julgado até agora? Já foram julgados vários. Alguns o tribunal mandou, deu provimento ao meu recurso. Outros não. Outros não. Ainda não há um entendimento pacificado no tribunal. Só que agora, recente, em setembro, no final de agosto, setembro, o tribunal começou a criar um entendimento em relação a essa questão. E qual foi o entendimento do tribunal? De que o sujeito pode ficar na rua, no semiaberto, pode ficar em prisão domiciliar, na rua, entre aspas, né? Sim. Em prisão domiciliar, desde que mediante o uso de tornozeleira eletrônica. O estado do Paraná se comprometeu a adquirir mais de 5 mil tornozeleiras para que esses presos do semiaberto que estão em prisão domiciliar cumpram a pena com tornozeleira eletrônica. Aí vem outro problema, a questão da tornozeleira eletrônica, que eu tenho algumas restrições. Por exemplo, nós não temos estrutura material humana para fiscalizar o cumprimento da pena dessa quantidade de presos. Hoje nós temos uma quantidade ínfima de presos em Foz do Iguaçu usando tornozeleira, porque essa instrução normativa do tribunal ainda não entrou em vigor. Então, quando entrar, daí todos os presos do semiaberto terão que usar a tornozeleira. Hoje não. Poucos usam, e esses poucos já vem dando muito problema, porque assim, cada intercorrência no uso da tornozeleira, se o preso deixou de carregar a tornozeleira na tomada, se o preso saiu da área de inclusão ou ingressou numa área de exclusão, todas essas violações, elas são comunicadas ao juiz da VEP. E isso vem gerando transtornos, porque existem violações que segundo o que se percebe, não vem ocorrendo. Às vezes é um problema que não tem tanta importância, ou às vezes um problema de grande importância não é comunicado à VEP, o preso tem a obrigação de ligar, por exemplo, apitou a tornozeleira eletrônica porque houve uma violação, o preso saiu da área de inclusão, existe uma área que o preso não pode sair. Se o preso saiu, a tornozeleira apita. Exatamente. E o preso imediatamente tem que ligar para a central de monitoração. Só que acontece, por vezes, que essa central está com linha congestionada, excesso de ligações. Sim. Então, assim, são diversos fatos, diversas intercorrências que nós vamos ter que ajustar para melhor adequar esse uso da tornozeleira. Mas a minha preocupação maior, Hélio, e você que é uma pessoa esclarecida, eu tenho certeza que deve compartilhar dessa preocupação. É o seguinte, que você hoje, que daqui a um tempo, a tornozeleira, ela faça as vezes da prisão. Ou seja, aquele sujeito que efetivamente deveria estar preso na cadeia, ele fica em casa com a tornozeleira. Hoje está se vendendo uma ideia de que a tornozeleira é efetivamente uma prisão. O sujeito em casa usando tornozeleira, ele efetivamente está preso. Só que não está. O sujeito que está em casa usando uma tornozeleira, ele pode sair de casa munido de uma arma e cometer um crime. Ao passo que o sujeito que está encarcerado na prisão, ele não tem como sair da penitenciária e cometer um crime. Então, assim, a minha preocupação é que
assim, o uso excessivo dessa ideia da tornozeleira como uma alternativa à prisão faça com que pessoas que efetivamente deveriam se recolher ao cárcere estão soltos com a tornozeleira, sob essa imagem que se querem passar de que a tornozeleira é efetivamente uma prisão, que o sujeito está o tempo todo, 24 horas monitorado. Isso não acontece. Só para corroborar o que o senhor acabou de falar, um ou 2 dias atrás apareceu uma reportagem na televisão onde foram pegos lá 10 ou uma quadrilha de assaltantes perigosos e com tornozeleira. Todo mundo que eu sou tornozeleira. Exatamente. Aí foi discutido, o assunto veio à baila, mas afinal. Então foi dito o seguinte, a tal central que tem que ter para monitorar não funcionava, não dava demanda para tanta coisa, enfim. É um processo que está começando a vir agora. Não é imediato, né? Por exemplo, se o sujeito ele saiu da área dele e isso apitou e a central tomou ciência de que ele não está na área que ele deveria estar, deveria ser feita uma comunicação imediata à autoridade policial que promoveria buscas e tentaria localizar esse cidadão, mas isso não acontece. Vou fazer algumas perguntas rápidas para conhecer melhor o perfil do doutor Tiago Mendonça. Contra ou a favor da pena de morte, doutor? Sou contra. Muito bem. Terminantemente. Contra ou a favor a chamada prisão perpétua? Sou contra. Contra também. O senhor, o que me diz da redução da maioridade penal? Eu sou contra, Lucas. Nesse aspecto, eu queria até fazer uma consideração. O senhor é contra esses 3 tópicos? Eu sou contra. Mas se o senhor for de... Mas eu sou a favor do enrijecimento, do endurecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque hoje o tratamento que se dá é muito leniente em relação ao adolescente que comete ato infracional considerado como criminoso. Sem dúvida. Então, assim, hoje o prazo máximo de internação é 3 anos. Eu acho que isso poderia ser discutido e ampliado, de forma que se endurecesse o tratamento. Agora, reduzir não vai resolver o problema. Tá bom. Eu acho também. Bom, vamos lá. Doutor, aqui o sistema penitenciário no Paraná, quem cuida das penitenciárias é a Secretaria da Justiça ou é a CESP? Hoje é a CESP, a Secretaria de Segurança Vamos falar o que Pública. é a CESP para quem nos assiste. Secretaria de Segurança Exatamente. Pública. Mudou de novo. Foi feita uma mudança. No ano passado, essa pasta, né, que é o Departamento Penitenciário, ele estava a cargo, o DEPEN. Passou agora para a CESP. Exato. Antes integrava a Secretaria de Justiça, hoje integra a Secretaria de Segurança. Na minha opinião, foi um retrocesso do governo do Estado do Paraná. E o senhor, o que me diz sobre polícia única, como se usa muito nos países europeus, países de primeiro mundo, na América, uma polícia só. E aqui nós temos esse caso duas. Isso. Na verdade, é uma discussão que suscita muito debate, né? Eu sou a favor de que, mais do que uma polícia única, que haja uma integração efetiva entre as polícias que a gente tem. Hoje, elas dificilmente não se falam, não se comunicam, não há uma integração efetiva. Eu acho que isso é o mais importante. Tem que existir uma integração porque todos trabalham com o mesmo objetivo. Sem dúvida, a segurança reduzir pública. a criminalidade. Exatamente. Chegamos ao final, o programa aqui é muito pequeno. Quando a conversa é interessante, o programa acaba logo. Quero agradecer ao senhor por ter vindo. O senhor é muito jovem, está fazendo um trabalho... Eu acompanho o seu trabalho de qualidade ali na VEP. E o senhor esteja à vontade para se despedir de quem nos assistiu, doutor Tiago. Lucas, primeiro eu queria me dirigir a você, né, agradecer esse convite, dizer que me sinto extremamente honrado de participar do seu programa, cumprimentar o seu público, a tua audiência que é muito grande aqui em Foz do Iguaçu e região, dizer que nós estamos ali na Vara de Execuções Penais à disposição da população de Foz do Iguaçu. O meu gabinete sempre está de portas abertas. Quem tiver algum interesse de conhecer, de fazer alguma reclamação, uma denúncia, um familiar de preso, um parente, enfim. Nós estamos sempre à disposição lá no fórum, no 2º andar, para atender a população de Foz do Iguaçu. Então, gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores e agradecer a oportunidade. Agradecemos o senhor por ter vindo. Vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.